paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te chamar a palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Joel, capítulo, aleluia, 2, verso 28, e vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, venha ministrar em cada coração, repreendendo todo o mal, toda a intriga, tudo aquilo que não é de ti, Senhor. Leva a paz, a alegria, Senhor. Tira toda a contenda, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, dá ordem a teus anjos ao nosso respeito. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Pai, guarda, Senhor Jesus, a nossa mente, o nosso coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, esse dia é mais do que abençoado no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós cremos e confiamos naquilo que o Senhor tem por nós, naquilo que o Senhor já conquistou por nós na cruz, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em Joel fala a respeito do derramamento do Espírito de Deus. Aleluia! Depois disto, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Veja, quando fala aqui que os vossos anciões sonharão sonhos, isto é, eles ainda terão expectativas, sonhos para se realizar, eles ainda vão ter energia, vão ter confiança, esperança numa vida eterna, longa, próspera. Então, quando o Espírito Santo de Deus chega, ele revigora, ele traz alegria, ele nos transforma, ele tira toda a depressão, todo o cansaço físico e espiritual. Aonde você tem posto a sua confiança, aonde você tem colocado a sua energia, aonde você tem colocado toda a sua confiança. O que tem sido aí o alicerce da tua vida, né? Um filho, uma filha, um problema, uma doença. Nossa, mas vai falar, eu vou me alicerçar na doença? Sim, muitas pessoas ficam preocupadas com o problema, com a falta, e não olha o tamanho de Deus. Ou coloca a expectativa em um filho, em algo que aquele filho representa, né? Um filho que às vezes é em excelência na vida dela, e ela pensa assim, ele é meu alicerce, meu braço se foi. Não, o Senhor está dizendo onde você tem colocado a sua confiança. Aonde você tem colocado a sua confiança. Confia em mim. Aleluia. Então, quando diz ali, né, que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, isto é, os jovens vão usar da sua boca, né, instruído pelo Espírito Santo de Deus para declarar coisas boas. É o que nós devemos fazer. Nós temos que profetizar, né, quando o Espírito de Deus está sobre nós, nós temos que tomar posse desse poder que há no nome de Jesus, desse poder que é o Espírito Santo de Deus, que nós temos que fazer uso da palavra para nosso benefício, né? Porque Jesus conquistou por nós. Então, nós vemos que até os anciões sonharão sonhos, isto é, eles têm expectativas, eles ainda creem, eles ainda têm esperança de viver algo maior em Cristo Jesus, porque com Cristo tudo é novo, tudo é alegria. Nós não podemos ficar cabisbaixo, mas temos que ter esperanças. Esperança. Veja, Abraão, ele já tinha uma certa idade avançada e nem por isso ele perdeu a esperança de gerar ali o seu Isaac. Ele confiou, ele morreu ainda com dias, né? Ele morreu ainda assim forte, porque ele estava em Cristo Jesus, né? E vossos jovens terão visões. Então, quer dizer, a visão de reino, a visão do que Deus representa para eles, a visão do que Jesus fez nas nossas vidas, a visão de que nós temos que viver para algo muito maior e não terreno, que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a tua justiça e tudo mais vos será acrescentado, isto é, quando nós confiamos em Deus, Ele tudo mais provê na minha e na tua vida. Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus cuidador, Ele é o Deus que protege, é o Deus que nos livra de todo engano e de todo mal, né? Então, essa promessa do Espírito Santo de Deus, nesse tempo ainda não tinha chego para todos, mas nós vamos ver que teve o derramamento do Espírito Santo de Deus, né, sobre todos, que já se iniciou lá, né, quando nós vamos ver aqui em Atos, capítulo 2, verso 1, que diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, né, e de repente veio do céu um som, como um som veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados.
Veja, nós aprendemos que a manifestação do Espírito Santo de Deus, ela foi algo que veio e causou ali um rebuliço, ele causou ali, ele fez barulho, né? Quando todos estavam reunidos no templo, quando eles estavam reunidos no nome de Jesus, então se viu cumprindo ali o dia de Pentecoste, o dia desse avivamento da igreja de Deus, desse dia do derramamento do Espírito Santo de Deus, aleluia. E isso se iniciou aqui, e ele tem se derramado em vidas, e isso vai ser, né, ali completo, vai ser, né, pleno na vinda de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Glória a Deus. Ó, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso. Tamanha, né, é a dimensão do poder do Espírito de Deus, que aonde ele chega, nada pode permanecer do jeito que está, né? Aonde Jesus, ele se manifesta com o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, todo mal tem que bater em retirada, todo engano tem que bater em retirada no nome de Jesus. Se você tem orado, tem clamado, tem declarado que você e a tua casa servem ao Senhor, você e a tua casa está na presença do Senhor, né? Que há poder na palavra declarada através da sua boca, você declarando a palavra de Deus com o poder que há no Espírito Santo de Deus, ele vai fazer, ele vai botar todo o mal em retirada, ele vai derrubar toda a armadilha, todas as tranqueiras, o inimigo vai ter que pegar e levar embora no nome de Jesus, né? Então, que encheu toda a casa. Então, quando Jesus chega, ele quer encher todo o espaço. Quando o Espírito Santo de Deus, ele chega, ele quer encher todos os espaços da nossa vida, da nossa casa, em que estavam assentados. Então, ali, nós vemos que começou a se cumprir, né, o que Deus já tinha falado aqui em Joel, né, do derramamento do Espírito, aonde nós somos fortalecidos, aonde nós temos esperança. Outrora, nós sem Deus, nós não tínhamos esperança, mas com Deus nós vemos portas se abrindo, nós vemos, né, as coisas dando certo, nós vemos o mal sendo aniquilado, nós vemos no nome de Jesus o poder que há, nós vemos essa manifestação do Espírito Santo de Deus. Ó, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Que lindo! Né? Aqui é a manifestação do poder de Deus. Aqui é um dos sinais do poder de Deus, algo sobrenatural que nós não discernimos por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo de Deus, que nós não entendemos, mas nós sabemos que isso nos traz ali, né, fortalecimento, renovo na alma, aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar noutras línguas, aleluias, glória a Deus. Isto é, foram batizados no Espírito Santo de Deus, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então Deus, ele permite com cada uma forma de falar, aleluia. Então nós vamos ver que cada um foi falando conforme o Espírito Santo de Deus quis falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então ali estavam tanto judeus como os gentios estavam ali. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um só ouvira falar na sua própria língua. Então, o discernimento, cada um ouvia, o Espírito Santo de Deus falava, mas ele deu discernimento para cada um entender conforme ele queria. Que nós aprendemos que Deus, ele distribui, ele dá, ele revela, ele dá os dons, né? Não cabe nós questionarmos, mas nós temos que buscar os dons do Espírito Santo de Deus, nós temos que buscar a presença do Espírito Santo de Deus, nós temos que buscar, né, almejar a presença de Deus, estar em espírito e em verdade. Verso 29 de Joel, capítulo 2, diz assim: e também sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, começou, né, como foi dito pelo apóstolo Pedro,
ocorreu ali no dia de Pentecoste, né? Foi o início do derramamento do Espírito Santo de Deus, do avivamento do povo de Deus, e continua até os dias de hoje, Deus derramando, e se cumprirá totalmente na idade do reino vindouro, quando Jesus vai retornar, vai resgatar a sua noiva, né? O encontro do noivo com a noiva, com a igreja será tão lindo, tão lindo. Eu fiquei ouvindo esse louvor ontem e eu só tenho a dizer que vai ser lindo, maravilhoso mesmo, algo inédito, algo que nós nunca vimos, algo que nós, né, nem sequer podemos imaginar a dimensão que vai ser o encontro do noivo com a igreja de Cristo. Que nós possamos almejar todos os dias, já experimentar desse Espírito Santo maravilhoso, nosso consolador, nosso amigo, aquele que direciona, aquele que reforça, né? Que vale a pena permanecer na presença do Senhor, aquele que traz ânimo, aquele que derrama sobre todo aquele que crê, toda a carne, né? E os nossos filhos agora aprendem a falar a palavra revelada, a palavra de fé, a palavra profética. Então, nossos filhos e nossas filhas vão profetizar bênçãos sobre a vida deles, sobre a vida de outros. Não vai ser maldição, mas vai ser bênção. Aonde os anciões ainda têm esperança de vida longa, próspera, abençoada, ainda vão sonharão sonhos, isto é, eles vão querer, vão almejar, porque quando nós desistimos de um sonho, quando nós colocamos ponto final onde Deus não disse que é um ponto final, ele entristece, nós estamos indo na contramão da palavra de Deus. Talvez você fale, estou velho demais, eu não consigo, para mim já deu, mas Deus está dizendo, se você me buscar, me colocar em primeiro lugar, você vai realizar sonhos, você vai ter conquistas, você vai sonhar ainda, voltar a sonhar. Que Deus venha trazer em você a alegria da salvação, a alegria de conquista em Jesus. Que você olhe, que cada conquista que você almeja não seja de forma orgulhosa ou de forma ali, né, de você querer ser mais que alguém, não, mas que você venha ter conquista nas tuas vidas para honra e glória do Senhor, para ser um canal de bênção para outras vidas também, que não só te favoreça, mas favoreça outras pessoas, que favoreça o reino de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Então nós vemos que em Atos, capítulo 2, verso 1, né? O verso 4 está falando aqui do derramamento do Espírito Santo de Deus, aonde aqui se cumpriu já, né? Já iniciou esse cumprimento, que é a presença de Deus em nós, é o Espírito Santo de Deus, é o derramamento do Espírito Santo de Deus. Aí em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, fala assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Deus, ele dá para cada um a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ele dá os dons, os discernimentos de ciência, palavra de sabedoria, de conhecimento, de fé. Né? Ele vai dando ali, ele vai operando as suas maravilhas em cada um de nós, conforme ele quer, para uma utilidade. Então, que nós venhamos querer ser cheio do Espírito Santo de Deus, para sermos útil para o reino de Deus, para que nós venhamos ser útil para que o que for útil, isto é, Deus, ele não quer nos encher para que nós sejamos ali um vaso cheio, porque um vaso quando só se enche e não derrama, ele quebra, ele trinca, ele transborda para fora e se perde toda a unção. Não, nós queremos estar cheio do Espírito Santo de Deus para sermos bênção em outras vidas, para nós sermos a bênção. Quando você olhar um vaso vazio, você será a bênção que vai transbordar nesse vaso, que vai encher esses vasos, em nome de Jesus Cristo. Deus hoje, ele te chama para ir mais fundo, mais profundo, para que você venha entender os planos e os projetos de Deus que ele tem na tua vida. Ele quer que você volte a sonhar. Não importa a idade que você tem, ele quer que você profetize bênção, ele quer que você volte a ter sonhos, ele quer que você volte a ter visões, em nome de Jesus. Então os jovens terão visões, eles vão ser visionários para o reino de Deus, né?
Em nome de Jesus, aonde o Espírito Santo de Deus chega, ele chega para transformar, para curar, para libertar, para honra e glória do nosso Deus. Em nome de Jesus, amém? Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor. Que o teu Espírito alcance esse meu irmão, essa minha irmã. Derrama sobre a vida deles, Senhor, do teu Espírito, Pai. Que eles venham reconhecer Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Assim serão cheios, Senhor, da tua presença. Que eles venham, Senhor Jesus, se derramar diante da tua presença, Senhor. Tirando, Pai, todo o orgulho, todo o engano, Pai. Que eles venham se desfazer de todo o paradigma, Senhor. Que eles venham se desfazer, Senhor, de tudo aquilo que é engano, Senhor. Que eles venham receber o novo do Senhor. Que eles venham estar com o coração aberto e quebrantado, Senhor, para deixar o seu agir, Pai. Não importa o que digam, o que falam, Senhor, mas que eles venham estar dispostos, como foi no dia de Pentecoste, como um vento impetuoso, Senhor, encheu aquele lugar, fez barulho, Senhor, aonde, Senhor, algo extraordinário, aonde houve línguas repartidas como de fogo, Senhor, aonde o seu povo orou, cantou, Senhor, aonde eles profetizaram, aonde eles oraram em língua, Senhor, aonde, Senhor, o Senhor deu discernimento para aquele povo entender a tua língua, Senhor. Pai, derrama dos teus dons sobre as vidas, Senhor. Derrama do dom do discernimento, o dom, Senhor, de revelação, Senhor, em nome de Jesus. Derrama, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pessoas para interpretar, Senhor, essas línguas celestiais, Senhor. Derrama no meio do teu povo, Jesus, a tua bênção, Senhor. Derrama o seu manifestar, Senhor. Traga o seu avivamento, Jesus. É o que eu entendo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor quer derramar de um avivamento, Pai, um novo, uma experiência com o teu povo, em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos dar mais de nós em louvor, em adoração, em busca, em santidade, Pai, em nome de Jesus, para que o seu derramar venha a ser manifestado, para que venha a acontecer o novo do Senhor. Pai, derrama do seu avivamento sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Esta é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Esteja preparado para o derramamento, um avivamento no meio do povo de Deus, no meio daqueles que ainda não conhecem Jesus. Que você profetize, fale, confie, não fique com palavras de derrota. Mas com o derramamento do Espírito, ele diz que nós vamos estar cheio. E tudo que está cheio de Deus é bom, é perfeito, é agradável. Já deu certo, você já conquistou. Sonhe alto. Não milite seu Deus. O teu Deus é grande, é poderoso. Aquilo que você não pode, ele pode. Talvez você se desfez de sonhos, de conquista, dizendo eu não consigo, eu não posso. Mas sonhe com Deus, mas não fique obstinado. Sonhe, Senhor, se for da tua vontade, meu Pai, isso vai acontecer. E eu sei que é da tua vontade, Pai, porque o Senhor conquistou na cruz tudo por nós. Se isso que eu quero é santo, é agradável, é para o reino, isso é para a honra e glória do teu nome, Senhor, eu sei que vai se cumprir. Em nome de Jesus, amém? Então, que as suas orações sejam com bases e princípios na palavra de Deus. Que a sua vontade esteja alinhada com a vontade do Senhor, em nome de Jesus. E declare e creia que vai dar certo. Já deu certo em nome de Jesus. Já foi conquistado por nós, né? Jesus conquistou por nós. Já está ligado, já está concretizado. Seja cheio da presença de Deus. Ore em línguas. Deixa o manifestar do Espírito Santo de Deus na tua vida. Declare, né? Declare em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai ver, né? Ali, não importa a tua idade, você sonhará sonhos vindo de Deus. Deus vai concretizar em nome de Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Para honra e glória do nosso Pai. Aleluia. Oh, louvado é o teu nome, Senhor. Engrandecido é o teu nome, Jesus. O Senhor é grande, é poderoso, é forte, Senhor. Pai, obrigada pela tua presença, pelo teu refrigério, pelo ânimo, Senhor. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, porque a nossa alegria, Senhor, a tua alegria é a nossa força, Pai.
A tua presença é a nossa força, Jesus. Que teu Espírito Santo esteja, Senhor, hoje alcançando esse lar, essa casa, essa família. Senhor, essa mente que estava cauterizada, seja repreendido no nome de Jesus. Tira todo engano, todo mal, toda perversidade, Senhor, em nome de Jesus. Assim como Paulo, Senhor, um dia, outrora, ele era o perseguidor e ele se tornou, Senhor, agora o perseguido, porque ele estava exercendo a tua palavra, estava, Senhor Jesus, falando do teu amor, em nome de Jesus. Mas, contudo, Paulo estava satisfeito, feliz, resguardado, cuidado, Senhor. Ele foi cuidado em cada detalhe, Pai. Assim é na minha e na vida de cada um que crê em Ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Louvado é o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.